Como vai, meus irmãos? É o pastor Kelso, na Igreja Batista Nova Aliança em Cristo. Eu quero profetizar a bênção de Deus para o seu coração. Sou pastor na Igreja Batista Nova Aliança em Cristo, em BH. Quero meditar em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1, verso 7. Um problema que está, às vezes, assolando o cristão, muitas pessoas, é um problema que está acima de todos os outros, que é o problema do medo. As pessoas têm medo de perder saúde, as pessoas têm medo de perder dinheiro, têm medo de ser rejeitada. E como que o medo age? O medo, ele age de uma forma muito sutil. Por exemplo, uma pessoa, ela não vai a uma festa com medo de ser rejeitada, então fica fora dos círculos de amizade e círculos do serviço, porque tem medo de ser rejeitada. Uma pessoa, ela tem medo do futuro, e aí ela também não desfruta do dia de hoje, da felicidade. Então ela fala: eu não vou isso, que isso vai acontecer, eu não vou naquele local porque poderá acontecer, por exemplo, um passeio, porque o ônibus pode estragar. Ela tem medo do futuro, ela tem medo daquilo que vem à frente. Então ela desfruta da vida hoje. E nós temos alguns caminhos para vencer o medo. Eu quero falar com você alguns caminhos que são simples, mas só para lembrar você caminhos que você pode trilhar para vencer o medo. Você tem que parar o medo no início. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que logo que vem esse sentimento de medo, você pode ter duas ações como aquele que é cristão. Primeiro, você precisa orar a Deus e falar: Deus, eu não vou deixar que o medo me paralise. E você precisa, num segundo momento, dizer: Deus, me ajude. Então, duas coisas em relação ao primeiro caminho que você deve tirar em relação ao medo. Nesse primeiro caminho, de parar no início, você deve falar: Deus, me ajude. E segundo, você deve dizer: eu não vou viver com medo. O segundo caminho para trilhar, para vencer o medo, é: haja mesmo com medo. Continue fazendo as coisas mesmo com medo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você tem que continuar. O medo vai vir. O medo é algo que vem sobre as nossas vidas. Quando você tem o desafio de um novo emprego, você tem medo do novo emprego. Esse é um medo natural, mas vença esse medo. Quando você tira a carteira de motorista, você vai dirigir pela primeira vez. É normal ter o medo. Depois você vai ter o medo porque você vai pegar um carro e vai dirigir numa via de trânsito rápido, numa BR. Você precisa vencer o medo. Deus ele fez isso com Josué, ele falou com Josué. Josué estava substituindo Moisés numa tarefa difícil, que era guiar o povo de Israel. Mais de 2 milhões de pessoas. E Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. Deus está falando: olha, eu não digo que você não vai ter medo das situações, mas tenha coragem, seja forte e corajoso. Então é assim. Segundo caminho que você deve trilhar para vencer o medo é agir com medo. Vá adiante, siga em frente, não recue. É isso que Deus está dizendo para Josué. O terceiro caminho para trilharmos em relação ao medo e vencermos o medo é ser cheio de fé. Nós precisamos ser cheios de fé, nós precisamos ter fé em Deus. O apóstolo Paulo, na carta de Timóteo, ele disse em 1 Timóteo 6,12, ele disse para o seu filho na fé, Timóteo, ele disse: combate o bom combate da fé. Ele está dizendo: olha, há uma luta para vencer
as situações, para continuar caminhando na vida. Então, existem lutas, mas combata o combate da fé. O que ele está dizendo? Olha, você precisa ser cheio de fé. Para você continuar, Timóteo, você precisa ser cheio de fé. Você é um jovem ministro. Porque Timóteo era um jovem que estava agora assumindo igreja, estava à frente de um rebanho. Era um jovem pastor. Mas como combatemos o combate da fé? Nós combatemos o combate da fé meditando na palavra de Deus e confessando a palavra de Deus. Você precisa meditar. O meditar fala de você parar e refletir o que Deus está dizendo através da Bíblia, a palavra de Deus. E nessa reflexão, você confessa a palavra de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo, na carta dos Efésios, diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ele está dizendo que a palavra de Deus ela é um instrumento ofensivo contra as artimanhas do diabo. Ela, para nós, é um instrumento ofensivo contra o medo. Então, combata o combate da fé, meditando na palavra de Deus e confessando a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Jesus está com você. Siga em frente. Siga em frente. Romanos 8,31 diz: que diremos diante de Deus? Ou que diremos diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus é contigo. Você vai vencer o medo. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu declaro nesse dia que estas pessoas que me ouvem e me veem vão vencer o medo, estão vencendo o medo. E que elas recebam esse coração, que elas recebam esta palavra no seu coração e sejam fortalecidas. E acima de tudo, sigam um caminho, trilhem um caminho para vencer o medo. Eu as abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe e que você possa ter um dia tremendo na presença do Todo-Poderoso.